Bom, pessoal, então aqui a gente vai para a segunda aula de seminários de tese, tá? E o ponto é como escrever artigos científicos em economia. Então a gente vai destacar como escrever as várias seções do artigo, como escrever, e a gente vai tentar ser, de novo, assim como a aula 1, ser eficiente e pragmático, tá? Tentando aumentar a produtividade, esse é o ponto, tá? Então, no fundo, a gente começa com umas referências, uma introdução sobre artigo em economia, tá? E a gente vai falar um pouco sobre como que é a escrita, depois vamos falar sobre as sessões, tá? Falar uma introdução, falar sobre alguns princípios na escrita, depois, escrevendo em economia, a gente vai falar das sessões, das diversas sessões de introdução, da literatura, metodologia, resultados, conclusão, tá? Índice, nota de rodapé, por aí vai. Depois a gente vai falar sobre apresentar o trabalho, etc. Então, as referências que eu estou usando aqui é o John Cochrane, 2005, o Davis aqui, do Dan Hepper, que uso bastante, tá? Nikolov, Varian e o Vasconcelos. Então, o estudante ele tem uma tentação que é justamente fazer um artigo de opinião com escrita jornalística. Então, evite isso de qualquer maneira. Essa é uma tentativa, uma tentação para o aluno, tá? Então, o seu paper ele vai acabar deixando de ser lido, ou mesmo você vai ter mais dificuldade de publicar se você não atender às normas gramaticais, conjugação, se não for claro, então for confuso, frases longas, várias vírgulas, etc. Ou tiver escrita jornalística de opinião. Então, em pesquisa, a ideia é tentar ser mais pragmático, ter um comportamento de cientista, e não de jornalista. Então, nós acabamos escrevendo para justamente aprender o que a gente quer dizer. Então, existe um ponto de vista, principalmente para os inexperientes, de que depois que você fez tudo, fez toda a pesquisa, obteve os resultados, etc., você senta para escrever, como se você já tivesse terminado o trabalho, a sua foca pôr no papel. Isso não é verdade, tá? A escrita não é só o processo final da pesquisa. É parte do processo de pesquisa, desde o começo. Então, você pode, desde o começo, ter um comportamento de escrever o que você está fazendo. A gente vai falar sobre isso, tá? Então, não é simplesmente fazer tudo e aí sim você começa a escrever. Afinal, na hora que você estiver escrevendo, que você vai entender o que você está querendo dizer e você vai conseguir desenvolver seu raciocínio. Os argumentos, eles acabam parecendo bons nas nossas mentes, até ter que escrever. Então, às vezes, na hora de escrever, não faz sentido o raciocínio que a gente está fazendo, ou mesmo a gente consegue desenvolver melhor os argumentos, inclusive avançando. Então, ao escrever, que a gente descobre se realmente a gente sabe o que a gente quer dizer e se é brilhante ou se é simplesmente uma confusão, se está incorreto. Então, o processo da escrita ele deve ser considerado como um ponto importante do trabalho, tá? Para ser feito ao longo, não é algo para ser feito depois que já terminou o trabalho. Então, experimente e tente analisar o que funciona para você no processo de escrita. Você pode escrever seus pensamentos com caneta e papel, falar seus pensamentos em voz alta, escrever os seus pensamentos quando surgem, escrever uma letter, algo rápido, pequeno, para alguém para explicar o que está pensando. Eu, particularmente, escrevo num caderno, tá? Então, eu tenho um caderno, assim que vem na mente alguns elementos de um artigo que eu estou fazendo, etc., eu escrevo num caderno para não perder, tá? Mas isso é o meu procedimento. Escrever um bom artigo leva tempo. Um bom artigo significa o quê? Preencher o seu potencial, atender as expectativas pelo leitor, comunicar com o leitor e ter uma contribuição. Então, escrever um bom artigo leva mais tempo do que imagina. E escrever um bom artigo leva um tempo tão grande ou próximo quanto fazer um artigo ruim. Tá? Leva mais tempo para fazer um bom artigo? Leva. Mas a diferença não é tão grande a um artigo ruim. Então é interessante fazer um artigo bom. Tá?
escrever qual que é a sequência, tá? Normalmente escrever uma primeira versão do artigo, revisar o artigo, depois revisá-lo novamente e por aí vai. Normalmente deixaria um tempo descansando, tá? Alguma coisa como 3 semanas, etc. Voltar a ler o artigo, você vai encontrar várias coisas que não ficaram claras ou não era exatamente o que você queria dizer e por aí vai. É importante reservar tempo suficiente para desenvolver o artigo, tá? Aqui eu estou falando artigo, mas pode ser dissertação também. Tá? Lembre, os HDs dão problemas, os pendrives, USBs desaparecem, a impressora deixa de funcionar. Na hora que você vai rodar no software, dá problema, você leva tempo para desenvolver isso. Então, escrever o artigo é um processo recursivo. Você dá um passo à frente, depois volta 2 passos para trás para revisar o que você fez. O que você já tinha feito, o que você fez agora. E algumas etapas, como fazer uma versão, fazer pesquisar, revisar, são refeitas e revisitadas várias vezes. Você vai reler várias vezes o seu artigo, você vai, em alguns momentos, achar se está faltando alguma coisa, se falta mais dado, se falta fazer mais algum modelo, se falta testar mais alguma coisa, se falta evidências em algum sentido e você precisaria fechar essa possibilidade, se consegue estender suas evidências ou não, tá? Então, você deve pesquisar o seu tópico e começar a escrever. Apenas parando para pesquisar seu tópico um pouco mais. Então, a ideia é você escrever certas partes do seu artigo enquanto você está estimando, rodando, enquanto você está pegando seus dados, etc. Enquanto você está pegando seus dados, por exemplo, já começa a escrever a estrutura dos seus dados, quais são os dados que você pegou, etc. Então, você deve escrever certas partes do seu artigo mesmo fora de ordem. Já faz um arquivo Word, por exemplo, um arquivo de texto, e vai colocando ali algumas partes do seu texto. Tá? Lembrando que a introdução e a conclusão, além do resumo, você deve escrever por último. Tá? Depois que você já encerrou, ou seja, o corpo do texto, você tem a revisão da literatura, você tem metodologia, resultados, aí sim você vai para a introdução, conclusão e resumo, tá? Então, você deve escrever uma primeira versão e depois analisá-lo e ver se você precisa de mais material, mais evidência, mais dados, se você precisa fazer alguma análise adicional. Então, é muito comum você fazer uma versão e decidir que precisa mudar o foco, começar a fazer uma outra versão de novo, descartar alguns pedaços que não fazem sentido, etc. Alguns conselhos para ajudar. Então, adote o aprendizado como uma meta, tá? A tarefa de escrita não é só uma tarefa a ser feita. Ela é a chance justamente de você aprender sobre o objeto, sobre o método de pesquisa, os hábitos de pesquisa. Então, na verdade, na hora de você escrever, você pode justamente entender melhor o método que você está utilizando, que às vezes alguns elementos poderiam ter ficado claros. Pense em você como escritor. A escrita requer planejamento, pesquisa, esboço, colocar uma estrutura do que seria o seu artigo, revisar, pensar o que você vai colocar em cada parte do seu artigo. Renda seu processo, tá? Fazer pesquisa e escrever um artigo não é só uma série de tarefas que têm que ser completadas e que tem um resultado previsível. Fazer pesquisa e escrever um artigo são recursivos, ou seja, você tem que fazer aquela mesma etapa várias vezes, então você escreveu a revisão da literatura, você vai revisar a revisão da literatura, depois reler de novo, ver se ficou bom, provavelmente você vai fazer mudanças, achar em outros artigos importantes, retirar algo que não faz sentido ou que perdeu o seu foco, etc. Então, além de tudo, leva a resultados incertos e imprevisíveis à pesquisa. Tá? Mas quanto mais você se render ao processo, destinar um tempo considerável, fazer isso consecutivamente vários dias, mais feliz você vai ser, mais fácil vai ser esse processo, tá? Então, comece cedo, o que significa hoje. Faça uma lista dos tópicos possíveis, leia os artigos, tome notas dos artigos enquanto lê, formule uma tentativa de dissertação, qual seria o seu ponto, escreva o que você sabe, o que você gostaria de saber sobre o tópico, para te ajudar, inclusive,
na hora da escrita, tá? Defina uma programação, isso é importante. Então, não deixar para a última hora para você ser eficiente, porque deixar na última hora para você ser eficiente vai fazer com que, principalmente, o seu texto fique ruim, tá? Não vai dar tempo de você fazer a revisão. Além de que, muito provavelmente, se você pudesse expandir o seu trabalho, tirar outras conclusões, expandir suas conclusões, isso você vai deixar de fazer. Então, tenha uma rotina para escrever no mesmo horário todo dia. Então, ter uma rotina é importante, tá? E considerando prazos. Então, você tem prazos, muito comum na segunda-feira, por exemplo, é uma sugestão do autor, mas segunda-feira eu vejo o que foi feito, o que foi feito, o que eu evoluí, o que tem para fazer ainda. Por que segunda-feira? Porque você não é tentado no fim de semana a não trabalhar, por exemplo. Você sabe que você tem uma meta ali entregar. Entenda a necessidade de informação. Informação vem justamente de você pensar e pesquisar. Se você não sabe o que escrever, você não pesquisou o suficiente sobre o seu tópico ou pesquisou o suficiente o que você vai trabalhar, ou ambos, tá? Então, escreva antes de você estar pronto para escrever. Então, não deixa terminar todo o trabalho para você escrever. Não. Normalmente, os estudantes vêm com a escrita como uma atividade final. Então, se você ter feito tudo, ter coletado os dados, pensado a respeito, etc., testado o que você quer testar. Não. É importante você começar a escrever antes de você estar pronto para escrever. Ou seja, antes de você terminar a sua pesquisa. Você escrevendo, mesmo que partes desconexas, o importante é você colocar as ideias no papel, depois melhorar a escrita, depois deixar isso fluindo melhor. Tá? Então, apenas escrevendo para você descobrir o que você realmente quer dizer. Isso mesmo antes de você estar pronto para escrever. É importante para você conseguir evoluir no que você está querendo dizer. Então, anote suas fontes de ideias ao longo do trabalho. Você se inspirou em algum artigo, etc. Porque depois de construir o artigo, pode ser que você não, muito provável que você não lembre de onde você tirou. Uma passagem, uma estatística pode ser utilizada no seu trabalho, mas use-a precisamente. Ser organizado, mantendo as anotações no estágio antes de começar a escrever, salva muito trabalho na hora da escrita, de você ter que procurar onde está, o que, quais dos 1.000 artigos que você leu, onde está, onde você teve aquela ideia, etc. Então, o artigo como um todo, tá? Ou a dissertação como um todo. Pense no paper tendo 3 partes. Ele tem começo, meio e fim. No início, você introduz o tópico e indica o propósito do seu trabalho. No meio, que é a parte mais longa, o corpo do trabalho, você deve atender aquelas expectativas que você criou no início e manter as promessas que foram feitas na introdução. Você faz o que você diz que vai fazer na introdução. Então, você afirma a sua tese, apresenta as evidências em ordem crescente de importância. Você, na parte final ou conclusão, que é normalmente pequena, tá? 2 ou 3 parágrafos, a introdução, aí a conclusão está diretamente relacionada com a introdução. A introdução termina com a afirmação do seu ponto. Qual é o seu ponto? Qual a sua tese? A conclusão começa com a afirmação da sua tese. Qual é a sua tese? E por aí vai. Depois você vai reafirmar qual o seu principal propósito. Você pode incluir sugestão de linhas de pesquisa adicionais. Conclusão também deve rever a introdução de modo a acentuar o principal ponto do ensaio. Introdução e conclusão normalmente devem ser feitas, devem ser lidas conjuntamente para comparar se você está falando de maneira semelhante. Sobre dicas para escrita, tá? Prefira sentenças no presente. Então, exemplo, Feldstein, em 1976, encontra que é muito ruim um artigo que fica mudando o tempo verbal. Então, prefira manter as sentenças, por exemplo, no presente. Evite adjetivos e verbos que sejam muito dramáticos. Os resultados quebram nossas expectativas. Isso é ruim. Adjetivos são desnecessários. Normalmente, ele está só intensificando o comportamento. Ou isso faz com que não traga informação. Então, deve ser evitado.
Não use contrações ou abreviações, tais como isto é, favoreça, use, por exemplo, ou seja, mantenha comentários não econômicos nos seus primeiros parágrafos da introdução ou na conclusão, não no corpo do seu texto. Se os seus resultados têm implicações para o policymaker, para a política, use para motivar na introdução e retorne esse ponto na conclusão, sempre retornando com outras palavras, não com as mesmas palavras. Se tiver na dúvida se você usa conteúdo não econômico, não adicione. Não fará grandes diferenças. Na verdade, não fará diferença. Use sentenças curtas. Então, em vez de usar frases de 3 a 4 linhas, use frases de 1 a 2 linhas. Isso facilita para o leitor, fica menos cansativo para a leitura. Repetição é chata. Então, corte as repetições. Em português, use a voz passiva. É considerado a norma culta. Em inglês, use a voz ativa. Ou seja, assuma a responsabilidade. Nós fizemos, ou eu fiz, que eu obtive, que no português, escreva foi obtido, que, e por aí vai. Tente evitar advérbios, tá? Ou use com moderação. Então, por exemplo, advérbios de lugar. Aqui, através, junto, acima, abaixo. Alguns advérbios, por exemplo, de lugar. Advérbios de tempo, hoje, ontem, amanhã, depois, antes, tarde, logo. Então, advérbios de modo, bem, mal, assim, depressa, devagar. Intensidade, muito, pouco, bastante, isso não traz informação, tá? Advérbios de dúvida, talvez, provavelmente, possivelmente, além de tudo, adiciona incerteza. Advérbios de afirmação, sim, efetivamente, certamente, seguramente, realmente, servem simplesmente para realçar algo. Se você já afirmou, por que você precisa realçar? Negação, não, absolutamente. Evitar, tá? Principalmente o absolutamente. Evite jargões, qualquer palavra que você não leia regularmente no jornal é suspeito. Evite palavras necessárias. Troque é igual a por iguala. Fica mais simples. Fica menor, mais simples. Em vez de a fim de, use apenas de. Evite claramente, obviamente, muito. Evite referências frequentes ou elementos. Evite referências frequentes ou elementos que vieram muito antes ou elementos que vão vir depois. Isso distancia o leitor, cansa o leitor. Use palavras curtas, simples, tá? Palavras simples, ao invés de palavras grandes que são chiques. Prefira a palavra usar ao invés de utilizar, entre outros casos, tá? Usualmente o caso que bons escritores acham que tudo antes da palavra que deve ser deletado da sentença. Releia iniciando no antes, a sentença anterior. Então, antes da palavra que deve ser deletado da sentença. A gente consegue entender a mesma coisa do que seria toda essa frase aqui. A gente poderia deletar tudo. Uma expressão deve notar que, notamos que, é desagradável. Cuidado ao usar este mostra que os mercados são realmente racionais. Qual este que você está querendo se referir? Isso fica dúbio e confuso para o leitor. Então, este deve ser sempre acompanhado com algo. Por exemplo, esta regressão mostra que este comportamento mostra, e por aí vai, tá? Além de você já aproveitar e conectar com o ponto anterior. É necessário comprometimento e prática para aprender a escrever melhor. Leia os papers econômicos para ver como se juntam os elementos e o tipo de informação apresentado, principalmente aqueles do seu tópico. Leia os papers dos ganhadores do Prêmio Nobel, leia os artigos dos vencedores da medalha de John Bates Clark, que são justamente os vencedores dessa medalha que fizeram uma contribuição relevante até os 40 anos de idade. Considerada relevante. Peça aos colegas para lerem as suas versões de artigos, seus drafts. Pergunte se eles conseguem, mas não simplesmente, por favor, só leia o meu artigo. Não. Pergunta se eles conseguem entender qual é o seu principal argumento, como que você faz para corroborar o seu argumento, para obter evidências no sentido de confirmar o seu argumento, etc.
A prática, fazer artigos e esse ponto de feedback, você passar para alguém, ler, ele te dá um retorno, leva a um aperfeiçoamento, de modo que você comece a escrever melhor. Faça o paper tão curto quanto seja possível. Pergunte constantemente, eu consigo reduzir esse ponto? Eu consigo esse mesmo ponto em menos espaço? Realmente tenho que escrever esse parágrafo? Tenho que escrever essa frase? Quanto menor o artigo, melhor. Não, normalmente a gente tem em mente que quanto maior o artigo, melhor. Não, se eu consigo fazer o mesmo ponto em menos páginas, aqui que eu vou escrever essas páginas adicionais desnecessárias. Lembra que, assim como foi falado na aula 1, você tem muitos artigos para serem lidos, você tem muita informação chegando. É difícil prender o leitor. Então, o leitor tem cada vez menos tempo para ler o seu artigo. Então, é melhor se for mais curto. Não faça o mesmo ponto de novo, de modo a ser repetitivo. Você pode fazer o mesmo ponto de novo, se for muito relevante, mas com outras palavras, tá? Mas tente evitar. Em outras palavras, é uma expressão que indica um problema, tá? Porque significa que a primeira vez você não conseguiu dizer claramente, então por que você não faz da segunda maneira, que é de maneira clara, tá? De maneira geral, você deve usar uma regra que é, primeiro que você descreve o que faz, depois você explica, depois compara com alternativas e depois compara se você tivesse feito de outra maneira, tá? Sinais de organização ruim ou que você não colocou na ordem correta. Então, você está falando da tabela 3 e você diz, conforme veremos na tabela 6. Significa que a tabela 6 deveria estar antes. Se você escreve, se você está na seção 4 e você fala, lembre-se da seção 2. Significa que a seção 4 deveria estar junto da 2. Se você escreve, esse resultado é uma prévia da análise extra da seção 4. Significa que esse resultado deveria estar na seção 4, a seção 4 deveria estar junto da seção que você está analisando. Sobre a organização do trabalho. Escreva em um parágrafo a contribuição do artigo. Deve ser concreto, tá? Não escreva dados de epidemia de HIV foram analisados e encontrou-se resultados muito interessantes. Você deve dizer o que o seu artigo traz, adiciona para a literatura e por que isso é relevante. Então, explique os resultados centrais. Os leitores são ocupados em pacientes, como eu já falei, não vão ler do início ao fim. Eles vão começar, principalmente a introdução. Não interessou, eles vão descartar. Ler os 2 primeiros parágrafos são cruciais. Os 2 primeiros parágrafos da introdução e o resumo são cruciais. É isso que faz principalmente o primeiro parágrafo da introdução e o resumo. É isso que faz com que o autor continue lendo o seu artigo ou passe para outra coisa. A maior parte dos leitores querem saber o seu resultado básico. Poucos vão analisar como o seu artigo é diferente dos outros. Não faça como uma boa piada ou uma novela misteriosa, que tem um longo desenrolar e um final arrebatador. Não, já coloca o final arrebatador já no início, ou seja, na introdução, e depois você conta a piada devagar. O leitor ele acaba não se importando como você chegou na resposta certa, como foi todo o processo, a dezena de coisas que você fez. Não, ele só quer saber qual foi a resposta certa, tá? Então, tudo aquele procedimento que você fez, o que deu errado, etc., salva apenas na sua memória, não coloca no papel. As partes pé na porta, ou seja, que mostram para que você veio no seu texto, eles devem estar no abstract, no seu resumo e na introdução. Então, o resumo vai apresentar o resumo do artigo, que deve ser escrito depois dos resultados atuais, tá? O abstract e a introdução são as partes mais importantes do seu trabalho e você deve escrever claramente e concisamente. Na introdução, você deve começar com o que você fez, qual a sua maior contribuição. Faça o leitor interessado e convencido do seu argumento que nos 2 primeiros parágrafos que realmente você fez algo relevante. Explique a sua contribuição como as pessoas possam entender de maneira simples. Então, a introdução deve explicitar alguns pontos. Então, tem um limite máximo de até 2 páginas com espaço simples, tá? Depois você coloca com espaçamento de 1 e-mail. Então, a questão que você vai endereçar. Afirme a hipótese a ser testada é um bom começo. Por que a gente deve se interessar por essa pergunta que está sendo feita? É uma questão importante de policy, de política? Não é lugar para ficar fazendo uma longa revisão da literatura. Você deve falar
sucintamente de alguns artigos e evitar, por exemplo, there has been a debate in the literature about this question. Tente evitar incerteza. Então, ser mais específico, ser mais preciso. A primeira fase da introdução é sempre a mais difícil. Não comece sua introdução com literatura financeira tem se interessado com elemento X, ou os economistas de finanças têm se perguntado se os mercados são eficientes. Não. Seu paper deve ser interessante por sua própria conta e não porque muitos outros fizeram esse ponto. Não comece com uma longa motivação de 7 parágrafos, 4 parágrafos, porque esse tópico é importante para a política pública. Não. Seja sucinto, vá direto ao ponto. Apresente sua contribuição. Como você vai responder a sua pergunta? Explique se você vai testar um modelo, avaliar um programa, ou mudar uma política, qual o período, e por aí vai. Introdução é a seção que mais leva a problemas em papers. A introdução deve fornecer um contexto, uma estrutura e entendimento através de informação que vai ser depois melhor trabalhado no corpo do texto. A introdução basicamente deve responder qual o propósito do artigo, ou seja, o que ele faz, qual a questão econômica importante que você busca responder e qual a contribuição do artigo e como isso está relacionado com os trabalhos anteriores. Por que isso é uma contribuição onde os outros artigos falharam e tiveram méritos. Então, a introdução ela pode ser dividida em alguns passos. Tá? Passo 1, estabelecer um território de pesquisa. Passo 2, revisar a literatura relevante. Passo 3, estabelecer um nicho. Passo 4, ocupar esse espaço de pesquisa. A gente vai falar de cada um dos passos. Tá? Passo 1, estabelecer o território de pesquisa. Começar introduzindo o tópico, indicando sua importância. Por que a gente deveria se preocupar com esse ponto? Ele é importante para a economia, do ponto de vista de política, ou para o bem-estar da população. O segundo passo é revisão de literatura. Então, localize o seu trabalho no contexto de outros trabalhos. O que os outros trabalhos fizeram para você destacar sua contribuição? Que vamos para o passo 3. Estabeleça um nicho. Identifique qual que é o problema ou deficiência na literatura corrente. Essa deficiência deve estar endereçada e você deve dizer claramente qual é o problema da literatura ou a deficiência que você vai preencher, tá? Então, a gente vai para o passo 4. Ocupe esse nicho. Diga qual é o propósito do seu estudo, o que vai ser feito, qual é a sua contribuição, tá? Baseado naquela limitação da literatura ou problema da literatura. Então, esse passo 4 é justamente uma resposta direta à deficiência que apareceu no passo 3. Você deve afirmar seus principais resultados. Então, você apresenta os seus resultados na introdução e depois é comum finalizar a introdução com a estrutura do seu artigo. A seção 2 apresenta a revisão da literatura. A seção 3 apresenta a metodologia do artigo, etc. Introdução não necessariamente precisa ser nessa ordem, tá? Mas a gente pode ser mais pragmático. Um exemplo a seguir baseado nesse artigo na American Economic Review, de 1991. Tá? Então, passo 1. Tópico introduzido e relevância sugerida. Então, ele diz que mais imigrantes entraram nos Estados Unidos durante a última década do que qualquer outro período desde 1920. Entre as questões levantadas por esse influxo, existe uma controvérsia sobre o efeito nas oportunidades de mercado de trabalho para os nativos, tá? Os trabalhadores nativos. Esse é o ponto que introduz o tópico. Passos 2 e 3, você vai ver a revisão da literatura e problema na literatura, que aqui está bem sucinto, de acordo com o desenvolvimento da literatura. A gente tem que a evidência das consequências do mercado de trabalho, da imigração para o mercado de trabalho, é limitada, tem poucos artigos, por exemplo. E depois o passo 4, você ocupa um nicho. Então, esse artigo apresenta novas evidências do efeito da imigração, baseado na mudança de distribuição de salários. E depois, fala, embora o fluxo de imigrantes seja pequeno, relativo à população de algumas cidades, e você continua ocupando o nicho, dizendo quais são os seus resultados. É aceitável começar
a introdução como uma estatística relevante ou um background histórico. Tá? Então, por 20 anos, a fertilidade total na China era em torno de 6 filhos. Depois, em 1970, tem uma queda na fertilidade. Em 1980, essa taxa cai para 2,75, por aí vai. Tá? Esse é um exemplo desse artigo do IAR, do McRoy Young. Então, qual a sugestão para a introdução? Siga um padrão. Anuncie seu tópico. Revise as pesquisas anteriores. Ao anunciar seu tópico, mostre a importância. Tá? Revise as pesquisas anteriores. Ao revisar as pesquisas anteriores, indique qual é o problema ou limitação da pesquisa anterior. Apresente o seu artigo, como ele vai preencher essa limitação ou responder esse problema. Apresente o seu principal ponto ou teste. Depois indique o conteúdo do artigo. Então, para a escrita, é interessante atender a alguns princípios, como clareza, coesão e coerência, que a gente vai falar a seguir. Tá?